Olá, boa noite, segunda-feira, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma live com você. Hoje o tema vai ser, deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá. Como criar uma consultoria tributária em seu escritório contábil. Hoje eu vou falar disso, mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Vanderlei Arias, eu sou empresário contábil há 22 anos e venho aqui para te ajudar, você que é empresário contábil, a fazer seu escritório um escritório contábil de sucesso. Afinal, nesses 22 anos, são 22 anos de experiência dentro de uma assessoria contábil, né? Fazendo esse trabalho para os clientes, fazendo essa consultoria para os clientes, e eu me sinto com condições de ajudar vocês. E o que é um escritório contábil de sucesso, na minha opinião? É um escritório autovalorizado, valorizado pelo seu cliente, procurado pelo seu cliente, longe de ser um entregador de DARF, e que ganha tickets acima de 10 mil reais. E que tem uma equipe autogerenciável, uma equipe que você não precisa colocar tanto a mão na massa. A equipe consistente, cheia de processos, cheia de regras, cheia de normas, que flexibilizadas, obviamente, nada que trava o processo, mas que te deixa livre para ter qualidade de vida. Não é, pessoal? Jamil, aí, Simone apareceu, Edson, a Lívia, boa noite, Renata, Silvana, Simone, a Lívia de novo, a Érica, o Fontes, a Letícia, muito boa noite, galera, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar disso, como criar uma consultoria tributária em seu escritório contábil. Como é que faz, né? E por que esse assunto ele se torna importante para mim? Por que eu acho que ele é importante falar? Qual é a oportunidade que você, que tem um escritório contábil, tem com esse tema, né? Com a consultoria tributária em um escritório. O que você vai fazer? O que esse tema tem a ver em tornar o seu escritório um escritório contábil de sucesso? É disso que eu vou falar a partir de agora. Por quê? Na consultoria tributária tem o quê? A inteligência. Na consultoria tributária tem o quê? A estratégia. Tem o quê? Nós estamos distante de sermos os entregadores de DARF, que é esse o objetivo principal que eu estou aqui para te explicar. Então, olha, é uma oportunidade imensurável para você mostrar que seu escritório ele é diferencial, que você tem o que as empresas online, os escritórios online não têm, que é a inteligência, que é a consultoria. Então, agora é a hora de você mostrar o seu talento. Poxa, Vanderlei, mas eu não sei fazer ainda. Aprenda. Veja o tutorial, acompanhe as minhas lives, volta nas minhas lives lá no YouTube, veja como que eu faço as questões estratégicas de consultoria tributária, né? Como que eu levanto impostos. Eu tenho uma live que fala de como economizar até 45% de impostos por mês. Né? Tudo real, tudo verdadeiro, né? Minha empresa é real, tá aqui, ó, Leimar. Hoje mesmo eu estava lá, volta lá no meu stories e veja lá a minha empresa. Existe de verdade, né? Eu vou contar uma história para vocês de um cliente nosso muito querido, que ele é uma marcenaria, né? Uma marcenaria grande, tinha 150 funcionários na época, e como que nós fizemos para economizar 110 mil reais para esse cliente por mês, de forma legal, totalmente legal? Bom, primeiramente nós começamos a estudar o caso do cliente, né? Ele tinha duas empresas e fazia lojas de shopping, sabe? Essas lojas como a Lingerie, como essas lojas da Natura, lojas de shopping bem legal, bem chique mesmo, né? E o dono era muito legal, um marceneiro assim, fantástico, cara bacana, simples, super gentil, né? Mas, obviamente, como todo empresário, conhece bem menos do que nós, que somos empresários contábeis, né? Conhece nada praticamente, né? Fala, Kleber, seja bem-vindo! Eric, a Talinajara, a Elia, Sandra, beleza? Rita, Bruno, Rita, que legal! Vi você lá no Instagram, hein? Que legal que você tá me seguindo lá também, fiquei feliz. Me sigam no Instagram aí, galera, @Vanderlei Areias. Então, pessoal, aliás, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, ou no stories que vocês ouvirem algo nosso, ou qualquer dúvida de tributário, de estratégia, de gestão de pessoas, manda um inbox no meu @Vanderlei Areias, que eu faço questão de responder para vocês, tá bom? Eu mesmo que respondo, tá? Eu mesmo que respondo, não é minha equipe não. Claro que se for algo muito técnico, eu vou perguntar para minha equipe para responder para você. Justamente porque meu escritório é autogerenciável. Eu tenho tempo para vocês, para ajudar vocês a tornar esse seu escritório um escritório contábil de sucesso. Então, por isso que eu estou aqui, tá bom? Então, olha só, essa empresa,
ela tinha 2 empresas e a gente começou a estudar as projeções de faturamento dele, né, para frente. Porém, ele não tinha uma projeção muito certa de faturamento, porque eram faturamentos fechados ao longo do tempo, né? Ele não tinha uma projeção muito certa. Então começamos a fazer estudo de simulação. E aí eu levei para ele esse estudo de simulação, ele olhou, gostou da estratégia que a gente montou, começamos a estudar, apresentamos para o advogado, que é até uma sugestão nossa de apresentar para o jurídico, né, antes da validação completa, e aí ele aprovou. Nós trouxemos uma economia de R$110 mil por mês. Passou o quê? 1 mês e meio, 2 meses, a gente conseguiu vingar a estratégia, né? Conseguiu fazer todas as alterações necessárias, constituição de nova empresa e tudo mais, tudo de forma legal, e trouxe para ele essa economia real no bolso dele, né? E era uma empresa que tinha muita dificuldade, por quê? Porque tinha muito problema de fluxo de caixa, né? Muitas empresas, elas não são geradoras de caixa, elas são consumidoras de caixa. E aí isso é um grande problema, porque ela, por mais que ela tenha faturamento e tenha até lucro, ela tem o seu lucro todo consumido pelo caixa. Porque os prazos não batem, prazo médio de recebimento e de pagamento tem distorção ali e acaba gerando esse problema. Então nós conseguimos resolver muitos problemas dele por conta dessa situação tributária, né? Como pesou direto no bolso. E aí resolveu, ele parou de pegar dinheiro no banco, ele começou a ter mais fôlego, ter mais calma, ter mais planejamento. E aí a empresa super se levantou, né? Imagina só se o cliente não ficou feliz, né? Imagina só a situação do cliente. Aí vocês podem me perguntar, pô, Vanderlei, mas você está falando porque você tem clientes, esse cara tinha 150 funcionários, era empresa de lucro real, presumido, né? Era grande, e eu que tenho empresa do Simples, como é que eu faço? Gente, tem total possibilidade de você fazer estudos tributários para ele. Vocês sabem, a empresa, dependendo do anexo do Simples que tiver, a tributação é alta. De repente vale a pena você mudar para lucro real presumido, precisa fazer conta, né? Precisa fazer essa conta. Você pode segregar faturamento, você pode dividir atividade, você pode, de repente, desenquadrar de um anexo e colocar em outro anexo. Você precisa fazer conta, né? O principal problema das empresas contábeis menores é o seguinte: a pessoa pensa o seguinte, eu não vou fazer estudo tributário, o cliente não está pagando por isso, por que eu vou fazer estudo tributário para ele? É aí que está o grande erro, que eu acredito muito, que é o que eu uso como justiça, como balizador da justiça e da verdade em cima de tudo que eu faço. Primeiro você me mostra que é bom, depois você merece o reconhecimento, tanto moral quanto financeiro. E é assim que eu faço com meus funcionários e que eu faço do lado contrário com os meus clientes. Eu mostro que a gente é bom, mostro que a gente tem condição de fazer um trabalho legal e depois você cobra. Cobra de uma outra maneira. Não precisa cobrar o estudo tributário em si. Porque pensa bem na prática, para o cliente, como que é? O cliente está lá, quietinho, você chega para ele e fala, vai custar 10 mil seu estudo tributário, ele vai falar, pô, mas e aí? Eu nem sei se vale a pena para mim. O cliente não quer pagar. E ele tem razão. Não é confortável para ele pagar um estudo tributário se ele não sabe se vai trazer benefício para ele, não é verdade? Então, o que eu sugiro é que você faça o estudo sem cobrar nada nesse momento, e depois você vai precisar abrir uma empresa, vai precisar alterar uma empresa, vai precisar fazer o estudo de KINAR mais aprofundado, vai precisar pegar o budget dele real para fazer uma simulação em cima de um dado muito mais preciso. Aí sim você tem condição de cobrar. Mas nesse primeiro momento é serviço acoplado à contabilidade gerencial, contabilidade de inteligência. É isso que eu quero de você, tá bom? E a Simone está falando aqui, fizemos isso com as empresas de construção civil. Muitos acham que todos os serviços de construção são do anexo 4, quando na verdade tem o anexo 3 também. Olha aí que legal, tá vendo, Simone? Olha que sacada legal. A Simone é uma especialista na área tributária. E olha que bacana que ela fez, né? Então, muito legal, pessoal, tá vendo? A gente já vai aprendendo com todo mundo, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Um erro muito grave. Não queiram receber antes de apresentar. Apresentem primeiro e façam isso acontecer, tá bom? Então, faça essa consultoria. Se der certo, você cobra por todos esses serviços e aí automaticamente você vai ter a moral, né? Porque você apresentou para o cliente uma solução muito interessante, ele visualizou solução, visualizou valor e aí automaticamente ele vai te remunerar com todos os serviços acoplados a resolver esse caso para ele, né? Então, dica prática para a gente terminar a live de hoje: faça primeiro e cobre depois. Vou repetir: faça primeiro
e cobre depois, tá bom? Estuda essa questão tributária. Você vai ter várias formas de levantar crédito de imposto. Por exemplo, cai meu lápis aqui, ó. Vou levantar alguns dados para vocês que eu falei numa live de 21/4. Volta lá nessa live de 21/4 que você vai ver. Olha, você tem o crédito do ICMS sobre ativo imobilizado, que eu já falei. Você tem o crédito do ICMS sobre energia elétrica. Você tem crédito do ICMS sobre o ressarcimento do ICMS e do ST. Você tem condição de fazer isso. Você tem o PIS e o COFINS monofásico, que é uma possibilidade muito legal de você aproveitar. Você tem a análise dos NCMs. Só de análise de NCM aí você tem redução de alíquota, redução de base de cálculo, alguns benefícios, pode ter crédito presumido, só aí tem uma vantagem enorme. Você tem o IPI, que é tributado a 50% no comércio atacadista, muitas pessoas não aproveitam isso. Tem a desoneração da folha de pagamento, que é um baita legal pra caramba apresentar isso pro cliente, não é? Que mais? Nossa, tem tanta coisa, gente. Tem o próprio estudo entre lucro real presumido e simples, né? A análise dos créditos tributários em cima das notas de entrada. Então, muitas empresas não aproveitam uma série de créditos idôneos e créditos legais que você pode aproveitar. Entre vários outros estudos tributários que você pode avançar, tá bom? Então, dica de hoje para você nunca mais esquecer. Faça primeiro e cobre depois, tá bom? Vai dar super certo. Vamos em frente. Um abraço para você. E qualquer dúvida, manda um inbox no Instagram, entra lá no mensagem, me pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Tá bom? Um abraço, até amanhã.